E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 48. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé, então, aqui é dada por Jesus como uma expressão de adoração. Esta fé levou uma confiança a essa mulher que se expressou com um pensamento que glorificava a Jesus, exaltava o seu poder, confirmava a sua divindade, confirmava que ele tem o poder do Espírito Santo sobre ele. Então, toda a expressão que ela formulou em sua mente tornou-se essa expressão de fé. A melhor designação que nós temos aqui para a fé é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que o próprio Espírito Santo, ele vem habitar em nós, nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós ouvimos a pregação da fé. É pela pregação da fé que a fé dentro de nós nasce, com bons ouvidos, atentos e com bom coração. Nós recebemos a palavra, ouvimos e buscamos compreendê-la com sinceridade, da melhor forma possível, tentando fazer essa relação entre o poder de Deus, a criação, a presença de Deus e o fato. Isso leva a uma expressão de fé. Milagres vão acontecer, curas serão realizadas, sinais e maravilhas, bênçãos serão recebidas, somente coisas boas, porque vem de Deus, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama e porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Seja o que for, vai acontecer. Basta que nós o adoremos em espírito e em verdade, que nós o glorifiquemos, que nós confiemos nele. Então daí vem a fé. E essa fé nasce em nós, então, agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada a Deus de tal forma que então se completa o propósito, o projeto de Deus de nos criar para Ele habitar em nós, para os céus estarem conosco, para nós estarmos no céu, para essa relação de comunhão, de unidade. Deus em nós, através de Cristo, Emmanuel, Deus em nós, através do batismo com o Espírito Santo, confirma então a primeira parte, e a segunda parte, Ele nos levar a estarmos com Ele para sempre. Essa foi a razão da nossa criação. Então, sermos mais uma criatura a viver eternamente com Deus, como anjos, arcanjos, serafins, querubins, e nós também, desde que cumpramos o nosso papel, o nosso projeto. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então é preciso o quê? O Espírito nos vivificar, Espírito vivificante, para então vivermos eternamente com Deus somente a partir da morada do Espírito Santo em nós. E essa morada vem pela fé. Por isso Jesus pode dizer, a tua fé te salvou. A fé abre a porta para o milagre, para a vinda do Espírito Santo morar em nós, que nós aqui chamamos de batismo com o Espírito Santo, é receber o poder do alto, e é esse poder que nos liga agora com o céu, com a eternidade com Deus. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem está no céu está em espírito. Os anjos são espíritos ministradores. Querubins são espíritos que estão ali diante de Deus. Então, nós não devemos dar ouvido a todo espírito, mas saber se os espíritos vêm de Deus. Porque realmente quem habita com Deus vai habitar em espírito. E nós podemos receber este dom da vida eterna, salvação, através do Espírito. É Ele quem nos vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos do Espírito. É o Espírito que dá vida. Desde Gênesis, éramos apenas um boneco de barro, e Deus soprou em nossas narinas o Espírito, e aí nos tornamos almas viventes. Somos almas, seres, criados por Deus à sua imagem e semelhança. E para passarmos dessa terra, do terreno, do carnal, do sangue, para a eternidade, nós temos agora que ser batizados com o Espírito Santo. Então Deus vem habitar em nós, Jesus habita em nós pelo Espírito, e vamos então, em Espírito, habitar
eternamente com Deus. Esta é a salvação, essa é a eternidade com Deus, é a habitação em espírito. É nascermos de novo, nascermos da água e do espírito. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então nós vemos aqui a volta do assunto. Jesus é o mestre, Jesus é o Messias, mas naquele momento ele também tinha uma atividade, um trabalho humano, como nós temos também. Ele era ali o rabino, o mestre, o professor da sinagoga. Então o príncipe da sinagoga chega até ele, o chama, ele vai atender em primeiro lugar, ele vai diretamente atender o pedido do príncipe da sinagoga. Chegou um subalterno, um que trabalhava para o príncipe, e diz para ele, avisa: olha, tua filha já está morta, não incomodes o mestre, deixa ele cumprir aí o trabalho dele. Ele é mestre, ele é professor, ele precisa estar ensinando, a multidão gosta do trabalho dele, então deixa, ele não precisa mais ir. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Então salva da morte física, e salva para também ser batizada com o Espírito Santo. Essa salvação é total, salvação física, salvação da alma, salvação do corpo, salvação da vida, restaurada a vida para a menina de apenas 12 anos. Então ela tem muito a viver aqui na terra com a família, com os pais, com a sociedade, e também ela tem muito que se expressar, que receber do Espírito, da vida espiritual, do novo nascimento, ser uma bênção, ser cheia do Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, ser aí uma evangelista, ser aí uma bênção para toda a humanidade, pregando o Evangelho a toda criatura, com a promessa do batismo com o Espírito Santo. Não temas, crê somente. Crê em mim, crê em Jesus, crê no Messias, crê no poder de Deus, crê na unção do Espírito Santo. Creia que Deus está visitando o seu povo. Creia nas coisas de Deus. Comece a glorificar a Deus. Crê somente. Ele poderia dizer: comece a dar glória a Deus, comece a adorar a Deus, comece a louvar a Deus. Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está sobre mim. Eu estou ungido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Então crê e ela será salva. Já agradeça a Deus, já dá glória a Deus pela bênção, que ela será curada, será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Então ele fez ali um ato de reserva para não encher completamente a casa, selecionou quem poderia estar com ele. Então os 3 apóstolos principais no momento, Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, e deixou também que entrasse o pai e a mãe da menina. Vemos aqui Jesus com este respeito à família, como ele fez com aquele endemoniado gadareno. E Jesus disse para ir para casa contar para os seus familiares. Então, os familiares vão vivenciar tudo o que você vivenciar, toda a sua realidade, e que Jesus respeita essa posição do pai e da mãe. Foram os únicos que ele deixou entrar naquela casa. E todos choravam e apranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Então, nesse versículo 53, há uma falha daquela população, daquele povo, aquelas pessoas que estavam ali na casa. Elas riam-se dele sabendo que estava morta. Há uma falha, há uma falta de fé, há uma falta de Deus aqui no texto. Eles não entendiam, mas podiam crer, mas eles não criam que Deus poderia ressuscitar aquela menina. Ela está morta. Então, de uma forma natural, é o fim, a morte é o fim. Acabou, já morreu, já não tem mais solução. O primeiro que foi lá, o primeiro que chegou para o príncipe da sinagoga, disse: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então a morte é o fim, não tem retorno, não tem regresso.
Eles não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, não conhecem o Messias, não conhecem o poder de Deus, não conhecem o poder do Espírito Santo. Hoje mesmo nós temos que lidar com essa realidade. Coisas são faladas em igrejas, em denominações, em religiões, onde não se inclui Deus, não se inclui milagre, não se inclui uma solução para as coisas terrenas, vinda do céu, coisas superiores, não se crê. É como este povo. Era um choro falso, era um choro aparente, era um choro raso, tanto é que rapidamente eles podiam estar rindo. No versículo 52, e todos choravam e pranteavam, e Jesus disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Então Jesus está equilibrado. Por quê? Porque Deus está ali, o Espírito Santo está ali, o poder de Deus está ali. E já no 53, riam-se dele, sabendo que estava morta. Então não havia nem profundidade no choro e também não havia conhecimento de Deus aqui no riso. Então era um grupo que realmente precisava de Deus, precisava do cuidado de Deus, e onde Deus não está, a morte. Eles estavam mortos espiritualmente. Viviam apenas na carne e vão morrer na carne e será o fim. Porque eles não conseguem compreender a glória de Deus. Mas que você seja batizado com o Espírito Santo, venha ter fé na glória de Deus, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, e seja transformado, e Deus vai te ajudar, Deus vai estar contigo, Deus vai habitar em você pelo Espírito Santo, e essa é a nossa missão. Nós somos criados para isso, para agora Deus habitar conosco e habitarmos com Ele na eternidade, vencendo a morte. A morte não poderá nos superar, nos impedir de chegar a Deus, porque chegamos a Deus em espírito, pelo batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.